Mais um dia se passa e a Gran Inquisidora retorna para tirar mais informações da princesa, mas dessa vez ela deixa duas inquisidoras, Yuki e Inki, responsáveis por ela, enquanto a espada estava confiante porque a princesa não se dobraria a duas iniciantes. Mas a Gran Inquisidora diz que elas até poderiam ser novas, mas como estavam em dupla, elas poderiam usar de técnicas que ela não podia usar. As duas garotas ficam confiantes e iniciam a tortura jogando videogame enquanto a princesa assistia, deixando a espada curioso sobre o que estava acontecendo, e claro que ele fica todo confiante, já que a princesa não cederia a uma mera diversão, já que era a comandante da Terceira Legião Imperial, e com sua figura gélida ela liderou as tropas por diversas vitórias, além de conquistar a admiração de todos seus súditos. Então um mero videogame não iria fazê-la cair em tentação, mas claro que a princesa estava empolgada com o videogame. Ela até se faz de durona porque desde pequena foi submetida a um treinamento rigoroso para ficar mais forte, então aprendeu a falar por meio da espada, a forma mais clara de comunicação. Então nunca precisou de amigos, mas uma das garotas a convida para jogar com elas. A princesa até tenta resistir porque não sabia o que dizer a alguém que acabou de conhecer. E claro que a Gran Inquisidora estava preparada porque esse jogo aceitava 4 jogadores, deixando a princesa empolgada porque agora elas poderiam jogar juntas. Ela se diverte muito jogando com as garotas e até consegue vencê-las, e as demônios dão parabéns pelo seu desempenho. E elas continuam jogando, e claro que a princesa acaba revelando que o portão leste ficava menos guardado às quartas, enquanto Yuki e Inki iam embora. Mas antes, a princesa chama pelas duas e pergunta se elas poderiam brincar novamente, mas desiste da pergunta porque eram inimigas, mas as garotas questionam sobre o que ela estava falando, porque na verdade elas eram amigas, e além disso, elas iriam vir subjulgá-la novamente, deixando a princesa animada, apesar dela estar se fazendo de durona. E agora elas poderiam trocar os contatos. A princesa puxa o celular, fazendo a espada ficar indignado, porque ela poderia ter pedido por ajuda. E vamos até o Rei Demônio, que recebia a visita do Senhor Porco, que diz que o portão se tornava menos vigiado às quartas. Então seria o dia perfeito, mas o Rei Demônio diz que as quartas era o dia do cursinho, o que faz a Gran Inquisidora concordar que era importante, já que não dava pra mudar o dia do cursinho. Então precisava de outras formas pra subjulgar a princesa, fazendo ela se lembrar que em breve uma garota retornaria de sua missão. E vemos essa garota junto a um urso em frente a um moinho de vento em chamas, com um sorriso maldoso. E no dia seguinte a princesa recebe a visita de Crow, a mestre das feras, o que faz a espada dar risada, porque certa vez a princesa enfrentou uma manada gigantesca de feras enfurecidas, e em um piscar de olhos ela acabou com todos. Então a princesa não iria se render a algumas feras medíocres, mas Crow questiona se a princesa iria resistir à criatura que trouxe, e chama pelo Kizinho, que começa a rosnar, revelando sua sombra enorme. E antes de continuar, eu peço que vocês deixem a sua inscrição para receber o terceiro episódio, e não se esquece de curtir e comentar bastante, para me dar uma mega moral e batermos a nossa meta tão sonhada de 50 mil inscritos. E me segue lá no Insta também, Tio Nezo, que tá aqui na descrição, mas bora pro vídeo. A princesa fica aflita, mas um filhote de urso polar entra na cela, fazendo ela se derreter por ele, enquanto Crow dava uma bolinha pro ursinho, aumentando sua fofura e fazendo a princesa ir à loucura. Mas a espada chama pela princesa, que se faz de durona e questiona se ela realmente achava que essa fofura seria o suficiente pra fazê-la falar. Mas Crow resolve pegar pesado e pergunta se ela aguentaria isso, e retira a bolinha do filhote, que fica triste, fazendo a princesa ficar revoltada, enquanto a garota dizia que ela só precisava contar tudo pra que ela pare, deixando a princesa revoltada. Mas a princesa nota que ela também estava incomodada e questiona se ela também estava sofrendo com essa situação, deixando a menina envergonhada enquanto ela perguntava o porquê estaria sofrendo e se fazendo de forte pelo seu trabalho, apesar de se sentir culpada por roubar a bolinha de um servo que não nutria nenhum pingo de simpatia. E ao olhar pro filhote chorando, ela não aguenta e começa a chorar e solta a bolinha enquanto pedia desculpas por maltratá-lo, deixando a princesa surpresa e a espada confusa, apesar de estar feliz porque aparentemente eles venceram essa rodada. Mas a princesa diz que ela tinha falhado na missão por se recusar a trair um amigo, e sua convicção a emocionou, e por isso ela conta outro segredo e ganha o direito de brincar com o ursinho, enquanto a espada estava decepcionado.
Mas essa revelação também se mostra inútil e, aliás, a missão da Mestre das Feras tinha sido usar suas criaturas para uma demolição e, aliás, ela até parecia uma chefe legal. E vamos pro dia seguinte, onde a Gran Inquisidora dizia que sua tortura seria em outro local, então teria que tampar seus olhos e ouvidos e, aliás, até a espada é tampada enquanto eles eram levados para um banho quente, deixando a princesa confusa, mas a água se agita e uma garota gigante se aproxima deles. E com muita gentileza, ela se apresenta enquanto a princesa estava impressionada e a espada se questionava o que estava acontecendo e com qual finalidade os trouxeram para essa fonte. Mas a gigante continua agradável e diz que fontes termais eram ótimas e era melhor conversar em uma fonte do que em uma cela, mas a espada logo percebe que ela queria utilizar de sua gentileza para enganar a princesa, porém tinha péssimas notícias, já que a garota era a comandante da Terceira Legião e desde pequena foi criada em um ambiente sem luxo e seu coração de aço estava pronto para empunhar a lâmina a qualquer momento, então a princesa jamais iria ceder a alguém que tente utilizar da gentileza para apelar ao seu lado emocional e obter os segredos imperiais. E ao olhar para a princesa, ele nota que ela estava se derretendo com a água quentinha, o deixando preocupado. Mas a princesa diz que ele não precisava se preocupar porque só fazia tempo que ela não entrava em uma banheira e reconhece que não tinha sensação melhor. Mas isso não mudava nada e o seu olhar de confiante faz a espada derreter de amor, enquanto ela dizia que foi criada em um ambiente onde nunca foi tratada como uma criança e nunca permitiu que a mimassem, então a gigante não precisava desperdiçar seu carinho com ela, mas a mulher fica surpresa por ela nunca ter recebido carinho e decide apelar ao falar que a mamãe tinha chegado e ela podia abraçá-la, porque era importante aceitar um carinho de vez em quando. A princesa tenta resistir, mas a gigante a abraça e a princesa se sente mais calma. E a sensação de ser abraçada por alguém maior e ouvir sussurros encorajadores era muito boa. E até a fase imaginar uma vida onde crescia como filha da gigante, deixando a espada decepcionado, porque novamente ela conta tudo. E durante uma massagem, a princesa admite que o poder do carinho era assustador, enquanto a Gran Inquisidora descobria que novamente tinha sido uma informação inútil. Mas ela nota uma criança pedindo à mãe alguns doces de uma máquina e tem uma ideia, e no dia seguinte ela volta com uma caixinha com biscoitos recheados com chocolate. E lá vai a espada novamente, porque um biscoito de plebeu não iria ser páreo contra a princesa, que cresceu comendo apenas a mais fina confeitaria do reino. E mesmo quando atravessava a cidade para estudar, ela estava acompanhada por Jinmochi, o cavalheiro que lhe servia como mordomo, e a observava de perto. E aliás, durante as batalhas ela sempre se alimentava com ração militar, então nunca deve ter visto esse biscoito na vida. Mas a princesa começa a babar e desperta a curiosidade da espada sobre se ela já tinha comido antes, fazendo a princesa ficar nervosa ao admitir que quando voltava das aulas, eles passavam em uma loja de doces onde o mordomo deixava ela experimentar esses biscoitos. E pedia segredo disso, ela pede pra espada não contar nada pra sua mãe, já que tinha sido ela que o convenceu, e a espada responde que iria manter segredo, enquanto pensava que na verdade ia contar tudo pra ela. Mas a princesa diz que ele não precisava se preocupar porque as caixas custavam 100 ienes e ela nunca podia comprar, e além disso, ela preferia comprar vários de 10 e de 20 ienes, além dos doces especiais de 30, já que esse era o segredo dos doces baratos. E além disso, o mordomo só dava um pouco pra ela. Mas a Gran Inquisidora faz o ASMR de caixinha e começa a comer os biscoitos, enquanto a princesa confessava que estava com inveja e até queria alguns, mas isso não estava despertando nenhuma outra emoção nela, então com certeza não iria ser vencida. A Gran Inquisidora continua comendo e isso acaba incomodando a princesa, ao lembrar que cada biscoito tinha um desenho fofinho, e o certo seria admirar antes de comer, mas a demônio continua comendo sem olhar pra eles, deixando a princesa furiosa. Cara, deve ser a mesma sensação de quando alguém come uma tortuguita direto e não começa pela cabeça, a perninha, sabe? Mas voltando, a princesa começa a falar sobre os diversos desenhos e sobre a emoção de puxar cada um deles, mas a Inquisidora continua sem nenhuma piedade, como se estivesse acabando com os biscoitos, o que faz a princesa cair de joelhos e implorar para que ela pare. E dessa
dessa forma, ela acaba confessando e conta que a rainha calçava 23. Uma informação que com certeza vai ser inútil, mas mesmo assim a demônio agradece e diz que retornaria caso fosse inútil, fazendo a espada pensar que era claro que ela iria retornar, enquanto a princesa estava muito feliz com seus biscoitos de ursinho. E de pós-crédito vemos um cavaleiro de armadura em frente ao castelo do rei demônio, determinado a salvar a princesa. E com isso chegamos no final do segundo episódio. Muito obrigado quem ficou até aqui e não se esquece daquela mega moral com sua curtida, inscrição e compartilhamento. Valeu e até a próxima!